Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Nunca imaginei que aquela noite mudaria tudo. Eu e alguns amigos tínhamos saído para uma festa numa chácara alugada em outro estado, a algumas horas de viagem daqui. A gente foi junto no carro de um dos caras. Pensei que seria o de sempre. Música alta, cerveja barata e a chance de conhecer gente nova. Mas o que encontrei lá foi completamente diferente. Assim que cruzei a porta, uma sensação estranha me atingiu. A casa era bem maior do que eu esperava, iluminada com uma luz meio fraca, máscaras penduradas nas paredes e pessoas com roupas esquisitas que não pareciam de festa normal. Não eram roupas para dançar, disso eu tinha certeza. Pareciam fantasias pretas e pesadas, algumas com desenhos complexos que eu não conseguia entender. E quando levantei o olhar, percebi que todos estavam nos encarando, fixamente, não de um jeito amigável ou casual. Eles sabiam que a gente não era dali. Tentei rir para parecer de boa, mas o desconforto subia pela minha espinha. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém normal, alguém com quem falar sem me sentir fora do lugar. Mas todos se moviam em padrões quase coreografados, serviam bebidas, murmuravam baixo, mas sempre com o olhar fixo na gente. Minha pele arrepiou, mas eu estava curioso demais, então me afastei dos meus amigos, deslizando entre os grupos até encontrar uma porta meio escondida num corredor mais escuro. Parecia só um quarto qualquer, nada demais, mas eu me senti totalmente atraído por ela. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém vinha e coloquei o ouvido na porta. No começo, não escutei nada além da música abafada e risadas vindas da sala principal. Mas logo ouvi um leve arrastar, como algo se arrastando pelo chão. Minha curiosidade aumentou. Então decidi espiar pela fresta embaixo da porta. O quarto parecia vazio, ou pelo menos foi o que pensei. Mas aí vi movimento no canto. Figuras com máscaras, em silêncio de costas. Me abaixei um pouco, chegando mais perto. Meu peito subia e descia com força, mas eu precisava ver o que era aquilo. Foi então que ouvi o clique suave de uma garrafa sendo apoiada na mesa e, antes que percebesse, um dos mascarados pegou algo e se aproximou da fresta da porta. Ele não disse nada. Nem tive tempo de recuar quando uma mão deslizou por aquela fresta. E tudo que lembro foi o líquido quente sendo derramado em mim e o golpe no peito. As chamas começaram a tomar conta do meu corpo imediatamente. A dor foi instantânea e tão brutal que senti como se estivesse me rasgando por dentro. Gritei tão alto que minha garganta ardeu tentando apagar o fogo que se espalhava. Minhas mãos queimavam e meu cabelo parecia pegar fogo. Corria desesperado, batendo nos móveis e derrubando coisas pelo caminho. Mas através da dor, conseguia me lembrar da piscina que tinha visto ao entrar. Eu precisava chegar lá. Abri caminho completamente em chamas e mergulhei como se a água pudesse apagar todo o fogo e a dor. Mas mal conseguia me mover. Meu corpo ficou dormente na água e fui incapaz de voltar à superfície. Aí, tudo ficou preto. Quando voltei a mim, ainda estava na água, encharcado e com a pele queimada e cheia de bolhas. Meus amigos tinham ouvido meus gritos e me seguiram até a piscina. Eles gritavam tentando me manter na superfície, puxando meu corpo. O pânico se misturou com o horror ao ver o quão mal estava minha pele. Chamaram uma ambulância e a casa ficou estranhamente silenciosa atrás de nós. Passei a noite no hospital recebendo tratamento e conectado a monitores. Os médicos fizeram o que puderam, mas meu corpo estava destruído de formas que jamais imaginei. Cada vez que me movia, parecia que o fogo voltava no peito e nos braços. Eu sabia que aquilo deixaria cicatrizes para sempre. Quando meus amigos me visitaram no hospital e tentaram falar sobre aquela festa, eu os interrompi. Não conseguia explicar. O incêndio não tinha sido acidente, mas senti que se eu contasse isso, iam achar que eu estava louco. Eles disseram:
Relaxa, cara, já passou. Foi só um acidente. E eu sabia que era melhor deixar pra lá. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a figura mascarada, tão fria e precisa. Agora eu entendo. Eles queriam que eu me lembrasse. Mesmo no hospital eu me sentia observado. As enfermeiras caminhavam com mais cuidado perto do meu quarto. Os médicos me olhavam com desconfiança. E lá fora, na rua, eu juraria que via a silhueta de alguém com um casaco preto aparecendo numa janela. Queria contar para alguém, para qualquer um, mas quem acreditaria em mim? Minhas próprias palavras pareciam perigosas. Tentei dormir, mas meu corpo gritava de dor e minha mente rugia mais alto. Cada flash de luz no quarto parecia um olhar. Cada sombra nas paredes era uma máscara. Naquela noite, entendi que aquilo não tinha terminado, nem de perto. Nas semanas seguintes, eu quase não dormi. A vida na faculdade continuou como se nada tivesse acontecido. Meus colegas faziam mais festas, riam, seguiam em frente. Mas eu não conseguia. Toda noite sentia o fogo dentro de mim. Mesmo estando enfaixado, sentia a dor e o peso de ter sido escolhido. Porque fui o único idiota que tentou espiar onde não devia. E então começaram os olhares. Alguém com máscara ficava numa sacada me olhando. Não era gente da festa nem ninguém mais, só eu sendo vigiado. Me pegava olhando nos espelhos, procurando sombras atrás de mim. Às vezes via silhuetas no canto da visão, se movendo quando a luz mudava. Como era de esperar, passei a evitar festas, mas parecia que eles estavam em todo lugar. No ponto do ônibus, andando para a faculdade, esperando do lado de fora da minha república estudantil. Comecei a fazer caminhos diferentes, mas não importava. Os olhos apareciam do mesmo jeito, sempre observando, sempre em silêncio. Quando finalmente confrontei meus amigos, eles fingiram que eu estava exagerando. Foi algum moleque bêbado, cara, disseram. Mas os olhos deles piscaram quando mencionei a porta e o cara da máscara. Algo passou entre eles. Um olhar que não soube descrever. A coisa piorou. Comecei a ver flashes de homens com casacos pretos e máscaras por toda a parte. No supermercado, pelas ruas, às vezes encostados em postes, sempre sem dizer uma palavra. Eles não me seguiam de perto, não precisavam. A presença deles era o bastante para que todo o meu corpo ficasse tenso. Uma noite, voltei à minha república e encontrei a porta entreaberta. Não tinham roubado nada. Meu quarto estava intacto, mas minha roupa estava dobrada de um jeito estranho e minha mochila tinha sido movida. Quem entrou não procurava nada, só queria que eu soubesse que esteve ali. Alguns dias depois, não aguentei mais. Fiz minha mala e fui para a casa de um amigo fora da faculdade. Não adiantou nada. Mesmo lá, às vezes eles apareciam do lado de fora da janela, parados, esperando. Tentei me convencer de que era imaginação minha, que minha cabeça estava pregando peça depois do trauma, mas eu sabia que era real. Aquele grupo tinha um poder que não conseguia entender. Sentia que cada olhar era um aviso. Eu não era só uma vítima do incêndio. Eu era um alvo, e os olhos deles me perseguiam a cada passo. Uma noite, acordei com uma respiração que não era a minha. Abri os olhos e eles estavam lá de novo. Homens com túnicas escuras e máscaras formando um círculo ao redor da minha cama. Ninguém falou. O silêncio pesava mais do que qualquer dor que eu já tivesse sentido. Tentei me mover, mas um deles pressionou a mão sobre meu peito e não consegui levantar. O mais alto deu um passo à frente com uma pinça de metal, fazendo clique ao abrir e fechar. Supliquei, gritei. Minha voz falhou, mas ninguém respondeu. Forçaram minha mão esquerda a abrir, pressionando a pinça ao redor do meu dedo. A dor correu pelo meu braço como um chicote. Me retorci na cama, mas outros dois me seguraram. Eles não pararam. A dor continuou e meu pé foi o próximo.
Chutei, me debati, tentei escapar, mas foi em vão. A dor explodiu no meu corpo e minha visão ficou turva. Minha respiração ficou irregular e, antes que pudesse reagir, um pano foi colocado sobre meu rosto. Respirei um ar químico que apagou minha consciência e, de repente, tudo ficou preto. Quando acordei, o quarto estava vazio. Sem máscaras, sem túnicas, sem sangue. Só bandagens na minha mão e no meu pé. A dor era real e constante. E eles não voltaram mais. Não precisavam voltar. A mensagem estava clara. Ninguém acreditaria em mim. E se eu falasse, coisa pior viria. Hoje ainda vejo eles às vezes. No ônibus, parados do outro lado da rua, na frente de alguma loja. Ficam lá, imóveis, apenas observando. Não dizem nada. Não precisam mais, o recado foi dado. E as cicatrizes, tanto as de fora quanto as de dentro, garantem que eu nunca me esqueça do preço de ser curioso demais. Às vezes, o maior perigo não vem de alguém que você cruzaria na rua, mas daquele que você escolheu chamar de amigo online. E eu posso ter convidado o pior deles para dormir no meu sofá. Sempre fui conhecido por ler pessoas bem. Na faculdade, me considerava capaz de identificar armadilhas antes que tudo desabasse. Manipuladores, relacionamentos tóxicos, aqueles que queriam se aproveitar de tudo. Mas quando olho para trás agora, entendo que estava completamente errado. Em 2014, aos 22 anos, deixei entrar na minha vida uma pessoa que talvez tenha sido a mais perigosa que eu já conheci. Não assassino declarado, não criminoso procurado, mas alguém perigoso o suficiente para virar minhas certezas de cabeça para baixo. O nome dele era Marcos, e essa é a história de como um amigo online quase me tirou a vida. Nós nos conhecemos como muitos insatisfeitos com a solidão. Em um fórum de filosofia, daqueles que ficam estranhos e reflexivos, onde as pessoas dissecam ética, moralidade e se o livre-arbítrio realmente existe. Eu tinha 22 anos na época. Estudava Direito em uma universidade estadual em Belo Horizonte. Marcos morava em Recife, lá em Pernambuco. A gente se conectou depois de responder a um meme absurdo e bobo, e ele me mandou uma mensagem mais tarde naquela noite. A partir daí, começamos a conversar quase diariamente, não só no fórum, mas também na Steam, Discord e por mensagens privadas. A gente jogava jogos de estratégia até tarde, compartilhava músicas esquisitas, ria de política e discutia se o mundo estava melhorando ou piorando. Ele era inteligente de um jeito que não parecia forçado, sarcástico, rápido em apontar falhas em uma teoria, mas nunca cruel sobre isso. A gente ria do nosso ódio compartilhado por conversa fiada e da nossa afinidade pelo clima frio, embora ele vivesse no calor. Não demorou muito para que eu o visse como um amigo de verdade. Ele me disse que tinha sido da polícia militar, que entrou para a corporação aos 20 anos e que tinha feito uns trabalhos pesados em operações, em lugares que ele não mencionava o nome. Naquele momento, focar no assunto era o que mais me acalmava. Ele não era do tipo que pressionava. Eu simplesmente agradecia por ter alguém com quem conversar que não me obrigava a me explicar a cada 5 segundos. No inverno de 2015, Marcos me mandou uma mensagem propondo vir para o Sudeste de ônibus, o que me pareceu uma ideia genial. Ele nunca tinha vindo para Minas. "Você tem um sofá livre?" ele me perguntou. "Claro que sim", eu respondi. Eu já tinha hospedado mochileiros antes, principalmente caras de outros estados que faziam viagens longas. Não era algo incomum. Eu tinha um colchonete dobrável na minha sala e uma cozinha pequena. Nada luxuoso, mas era um lugar para ficar. Era meados de julho quando Marcos apareceu. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era só suor, era algo mais profundo, como roupa que tivesse sido usada por semanas. A barba dele estava grande e o cabelo oleoso, colado na testa. Suas botas tinham lama seca
e quando abri a porta para deixá-lo entrar, ele não sorriu, simplesmente acenou com a cabeça e passou por mim. Eu ofereci o chuveiro, toalhas limpas e até uma escova de dentes de viagem. Estou bem, ele disse. Ele nunca os usou. Aquela semana foi estranha de um jeito que eu ainda não consigo articular completamente. Marcos não era mau, não exatamente, mas algo nele não se encaixava. Ele mal cumprimentava meu colega de quarto e descobri que ele comia com as mãos, mesmo quando havia talheres disponíveis. E quando visitamos uma cidadezinha histórica ali perto, ele se recusou a fazer contato visual com a garçonete e insistiu que sentássemos onde ele pudesse ver a porta. Ele afirmou que era um hábito da época da polícia, mas a paranoia não parecia um costume, parecia profundamente enraizada. Nós caminhamos, tiramos fotos, até jogamos alguns jogos de tabuleiro no meu apartamento. Ele ainda conseguia ser divertido, ainda conseguia soltar uma piada que me fazia rir. Mas o tom dele tinha mudado. Havia uma espécie de dureza por baixo de tudo o que ele dizia, uma amargura que me surpreendeu. Uma noite, estávamos sentados lá fora na varanda, bebendo cerveja. Ele olhava fixo para o horizonte escuro e então murmurou: "Este país vai se devorar vivo. Você vai ver. Ninguém está preparado." Eu perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele não respondeu. Ele foi embora depois de 5 dias. Nós nos abraçamos de um jeito sem graça e ele disse: "Você é um dos bons." Eu não sabia o que isso significava exatamente, mas sorri mesmo assim. Durante o ano seguinte, trocamos menos mensagens. Marcos às vezes desaparecia e passávamos semanas sem contato. Quando ele reaparecia, falava sobre coisas como o poder das facções ou como as pessoas somem mais fácil do que você pensa. Eu atribuí isso a trauma ou talvez à busca por atenção. Eu ainda não sabia o que era real e o que não era. Então, em 2017, ele me enviou uma mensagem do nada, contando que tinha se mudado para Curitiba. "Você já esteve em Curitiba?" ele perguntou. A verdade é que eu não respondi e ele me convidou para visitá-lo. Eu tinha dias livres e precisava de uma pausa, então, contra meu bom senso, reservei uma passagem. Foi uma decisão que eu continuo me questionando. Assim que cruzei a porta do apartamento dele, eu soube que tinha cometido um erro. Era uma casa pequena, de 2 quartos, mas parecia que não era limpa há meses. A pia estava vomitando pratos sujos, o ar cheirava a urina de gato e mofo. E em um canto da sala, ele tinha uma pilha de contêineres de plástico etiquetados como rações, equipamento de sobrevivência e ferramentas. Outra parede estava coberta de recortes de jornal, mapas com fios vermelhos e adesivos escritos com marcador. Parecia menos um lar e mais o interior de uma mente que estava desmoronando. E então havia os gatos, 2 deles. O pelo deles era irregular, os olhos vidrados, e um deles mancava. Nenhum tinha comida. Caramba, eu pensei. "Marcos, você está bem?" perguntei. "Por que eu não estaria bem?" ele respondeu. Ele não estava brincando. Os 3 dias que passei lá foram alguns dos mais longos da minha vida. Marcos bebia vodka barata constantemente, direto da garrafa. Ele fumava um cigarro atrás do outro dentro de casa e mal comia. Algumas noites, ele se sentava no chão com as luzes apagadas, assistindo a velhas imagens de guerra em silêncio. Em outras noites, ele desabafava sobre o governo, o flúor na água, ou como o colapso já estava acontecendo, só que mais devagar do que as pessoas pensam. Eu perguntei se ele tinha falado com alguém, um terapeuta, a assistência social da polícia, até mesmo amigos. Mas ele riu. "Você ainda acha que gente como eu recebe ajuda?" ele disse. No segundo dia encontrei uma mochila debaixo da cama dele. Dentro havia vários pentes de munição cheios, uma faca e uma pistola. Sem tranca, sem cofre, apenas ali, ao lado de um cobertor amassado e uma garrafa de vodka meio vazia. Naquela noite, eu mal dormi.
Fui embora na terceira manhã. Inventei uma desculpa, dizendo que tinha que pegar um ônibus cedo. Antes de eu ir, ele me abraçou de novo, mais forte desta vez. Você é o único que não mente para mim, ele disse. Eu assenti, sorri e fui embora sem olhar para trás. Durante o ano seguinte, quase não nos falamos. Ocasionalmente, ele me enviava um meme ou um desabafo não solicitado. Na maior parte do tempo, eu o ignorava. Mas então, em 2019, minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro pelo sul do país. Ela queria parar em Curitiba e então, de novo contra meu bom senso, eu mandei uma mensagem para o Marcos. Ele ficou eufórico. Vem, ele disse. Tem um lugar novo, uma configuração melhor. Nós nos encontramos para comer em um bar simples, num bairro mais afastado, e Deus, ele parecia ainda pior do que da última vez. Inchado e tremendo levemente, como se não dormisse há dias. Ele praticamente me forçou a beber. Eu fingia que estava bebendo. Conversamos sobre jogos, tópicos antigos e brincamos como costumávamos fazer. Parecia quase normal. Eu deveria ter deixado por isso mesmo, mas no dia seguinte, ele me buscou sozinho. Minha namorada ficou no hotel. Marcos disse que queria me mostrar alguns equipamentos em que ele estava trabalhando. Eu não sei por que aceitei, mas aceitei. O lugar novo dele era pior que o anterior. Menor, mais escuro e mais sujo. As persianas estavam todas fechadas e o ar pesado de fumaça. Havia um rifle apoiado contra o sofá e no canto um container etiquetado como emergência. Ficamos em silêncio por uns 20 minutos enquanto ele jogava um jogo de tiro em primeira pessoa. Eu olhava para o meu celular, vendo que a única luz vinha dele e da tela da TV. O tempo parecia congelado. Aqueles 20 minutos de silêncio poderiam ter sido horas, e provavelmente eram apenas minutos. Naquele apartamento escuro, cada segundo sentia como uma eternidade de espera. Então, do nada, ele disse: "Você já pensou em como seria fácil fazer alguém desaparecer?" Eu olhei para ele. "O quê?" Soltei sem pensar. "Quero dizer, se você fosse inteligente, sem rastros, sem motivo, simplesmente fazer a pessoa sumir." Eu forcei uma risada. "Cara, isso é macabro." Ele sorriu. "Só se te pegarem", ele disse. Então ele fechou o jogo, levantou-se, foi até a cozinha e voltou com 2 cervejas. Sentou-se ao meu lado e me encarou. "Você ainda acha que as pessoas são, na maioria, boas?" Eu não respondi. Ele se inclinou. "Se fosse sua última refeição, o que você escolheria?" Meu coração batia com força. Eu me levantei devagar e disse: "Acho que deixei uma coisa no carro." Ele não me impediu, apenas assentiu. "Não demore." Eu caminhei com calma até a porta. Fechei-a atrás de mim e então corri. Corri até a avenida principal, parei um ônibus da cidade e sentei-me tremendo na última fileira até ele chegar ao centro. Voltei para o quarto do hotel, onde minha namorada dormia com os fones de ouvido. Eu nunca contei a ela o que aconteceu, né? Então, naquela noite, Marcos me ligou 12 vezes e deixou várias mensagens de voz. "Você está bem? Algo estranho aconteceu hoje. Vamos dar uma volta, esclarecer as coisas." Eu o bloqueei para sempre. Essa foi a última vez que o vi. Eu procurei o nome dele desde então. Nada, nenhuma prisão, nenhuma notícia de falecimento e nenhuma presença em redes sociais. Mas às vezes eu verifico os relatórios de pessoas desaparecidas de Curitiba. Não procuro mais por Marcos nos feeds de redes sociais. Deixei de envidar energias, tentando encontrar pistas sobre ele. Mas à noite, em Curitiba, quando a cidade adormece, minha mente sempre volta àquela sala escura, ao cheiro de fumaça, ao silêncio que durava eternidades em minutos. Até hoje não sei se ele realmente fez algo com alguém. Os desaparecidos de Curitiba são estatísticas silenciosas que ninguém parece contar direito, mas não é mais sobre confirmar ou negar. É sobre reconhecer que estive a um passo de entender uma verdade que talvez fosse melhor nunca ter sussurrado.
porque a real lição que aprendi não foi sobre confiar menos em pessoas. Foi sobre respeitar aquele pequeno incômodo interno, aquele grito inaudível que sabe quando está perto demais de um predador. E desde esse dia, toda vez que sinto essa voz, eu escuto. Não questiono, não negocio. Eu vou embora. Agora, sempre. Eu ainda lembro daquela época. Eu era novo, bebia demais e ingênuo o bastante para achar que a vida na faculdade era só aquilo. Me convidaram para filiar na atlética do curso, uma daquelas bem fechadas e tradicionais, sabe? Era uma casa afastada do campus e eu fui de ônibus. Pensei que seria só uma noite de brincadeira boba. Não sabia que seria a noite que mudaria tudo. Uma casa afastada do campus, música estourando e um monte de caras querendo pagar de durões. A primeira coisa que soube era que alguma coisa estava errada. Não tinha muita gente rindo, nem música alta, e o barulho parecia vir de algum lugar mais afastado, talvez dos fundos. Um grupo de caras de moletom e boné estava parado perto da entrada, nos encarando sem dizer nada. Eu já podia imaginar quem mandava naquilo tudo. Eles apontaram para o final do corredor, para um quarto onde eu encontrei os outros que estavam passando pelo trote. Éramos 5 no total. Nos fizeram sentar no chão frio, enquanto ofereciam garrafinhas de licor. Todos eles rachavam o bico, riam alto, sem nenhum motivo específico. Eu não sabia o nome de ninguém ali, exceto o meu e o de um cara que estava do meu lado. Mariano parecia sereno, mas aquela calma não era real. As mãos dele tremiam um pouco. Disseram que éramos calouros e que aquela noite era para demonstrar lealdade. Eu não perguntei que diabos isso significava. Todo mundo que perguntava alguma coisa era ignorado ou virava piada. Então, eu só esperei. Pensei que seria só um jogo humilhante. Eu não sabia que aquilo terminaria com alguém morto. Primeiro, vendaram nossos olhos. Depois, colocaram abraçadeiras de nylon nos nossos pulsos, apertadas o suficiente para machucar. Alguns disseram que era tradição. Os responsáveis pelo trote eram 4, e eu podia ouvir os passos deles nos rodeando, como se alguém invisível estivesse nos vigiando. Mariano sussurrou alguma coisa entre os dentes, mas eu não conseguia entender as palavras. Logo depois, nos forçaram a levantar e nos levaram por um corredor. Ali, o ar mudou. Cheirava a lugar fechado, a concreto úmido, cerveja azeda e mais alguma coisa acre. Meus pés se arrastavam no chão enquanto me empurravam para frente. Estava escuro, mesmo com os olhos vendados, e eu podia ouvir as pessoas rindo como se estivessem assistindo a um espetáculo. Um dos caras passou na minha frente. Vamos fazer umas perguntas sobre a atlética aí. Quem errar, bebe. E bebe mesmo. A garrafa que eles passavam não era cerveja. Era algo que queimava o ar ao redor. Eu consegui sentir aquele cheiro quando aproximaram ela do meu rosto. E não era licor comum, era muito mais forte. Logo a rodada de perguntas começou. Agora, eu não lembro qual foi a primeira. Eu só sei que Mariano errou. Eu ouvi alguém dizer, bebe! E aí um coro de vozes incentivando e o som do líquido batendo no vidro. A tosse que veio depois foi seca, áspera e profunda, como se doesse. Os caras riam ainda mais alto agora. Era um jogo divertido para eles, mas estava claro que Mariano não estava curtindo. As perguntas continuavam e todos nós seguíamos bebendo a cada erro. A bebida queimava minha garganta e meu estômago se revirava a cada gole. Mariano, que já tinha errado pelo menos umas 3 vezes, começava a perder o controle. As respostas de Mariano não faziam nem um pouco de sentido e ele já não conseguia ficar sentado direito. Eu sei disso porque o ombro dele esbarrava em mim sempre que ele cambaleava. Eles aplaudiam cada vez que ele tossia. Eu comecei a balançar a cabeça antes que me fizessem a próxima pergunta. Um deles percebeu e me agarrou pela nuca. Depois, socou minha cabeça contra a parede. Os outros caíram na gargalhada. Eles gostavam daquilo. Não se tratava de tradição, se tratava de controle. Eu tentei me soltar, mas as abraçadeiras quase cortavam meus pulsos.
Por um momento, tudo ficou em silêncio. Só o som de alguém respirando com dificuldade. Aí, alguém disse o meu nome, mas não de um jeito amigável. Um dos caras tinha uma conta pessoal comigo. Eu tinha esbarrado nele sem querer numa festa semanas atrás, e ele nunca esqueceu. Quando me viu amarrado ali, indefeso, os olhos dele mudaram. Virou pessoal. Me bateu com mais raiva que os outros. Eu senti a mão dele no meu ombro antes que ele sussurrasse algo que não conseguia entender direito. Mas então, um golpe forte atingiu minhas costelas. O primeiro soco me deixou sem ar. O segundo me fez ver manchas atrás da venda. Os caras na sala não pararam. Riam cada vez mais. Mariano gemeu à minha direita e outra garrafa foi aberta. A pressão na sala aumentava a cada minuto. As perguntas já não importavam. Eles só queriam ver a gente desmoronar. Eu podia sentir o álcool queimando nas minhas veias e minhas pernas fraquejando. Mariano estava deitado de lado. A essa altura, deviam ter se passado pelo menos 2 horas desde que entrei. Eu não fazia ideia do quanto tínhamos bebido, mas sabia que Mariano tinha bebido muito mais que qualquer um de nós. Um deles chutou Mariano de leve, como se fosse um objeto, uma mala. Forçaram outro gole na boca dele quando era claramente impossível ele aguentar mais. Ninguém se importava se ele aguentava ou não. Assim que ele engoliu, eu consegui vê-lo através da minha venda, que se mexeu quando me jogaram no chão. Quando tentei ficar de pé, me empurraram para o chão de novo. Alguns acharam graça que eu queria ir embora. Um deles soltou. Olha, o ratinho está tentando escapar, como se eu fosse um animal, enquanto o outro batia nas minhas costas. Mariano nunca tentou sair como eu tentei. Ele só aceitava cada gole, cada pergunta, cada risada. Talvez tivesse mais medo que eu. Talvez estivesse em choque total. Ou talvez soubesse que não teria chance mesmo. De qualquer forma, a passividade dele me assombra mais que qualquer soco que levei. De repente, alguém puxou minha venda e a luz queimou meus olhos. A primeira coisa que eu vi era Mariano, sentado contra a parede com a cabeça baixa e as mãos ainda amarradas. O rosto dele estava pálido e a boca entreaberta. Ele estava muito mal, mas eles continuavam despejando licor nele. Foi quando olhei para ele e soube. Tinha que sair. Agora. Se não fosse imediatamente, seria tarde demais também para mim. Eu virei a cabeça na direção das escadas. Era a única saída. As escadas de concreto desciam de um quarto subterrâneo. Então, eu me inclinei para frente, forçando minhas pernas a se mexerem, mesmo que parecessem pesar 1 tonelada. Meu equilíbrio tinha sumido, mas eu conseguia avançar. De repente, alguém agarrou minha camisa, mas eu acertei o rosto dele batendo. A pegada afrouxou. Então eu me soltei e corri. As escadas eram irregulares e minha visão girava. Minhas mãos continuavam amarradas pelas abraçadeiras de nylon, mas consegui rasgar uma delas batendo contra a ponta do corrimão enquanto subia. Com uma mão parcialmente livre, consegui me agarrar e me arrastar para cima. Era lento, doloroso, mas era possível. Eu ouvi passos batendo atrás de mim e as risadas se transformando em gritos. Consegui subir 3 degraus antes que minhas pernas, fracas demais, dobrassem. Bati meu queixo na madeira áspera. Tudo ficou branco. Antes que pudesse continuar, eles estavam sobre mim, me arrastando de volta para baixo. Eu só lembro de mãos por toda parte, alguém batendo na lateral do meu rosto e depois outro que me acertou no ombro. Me arrastaram pela camiseta como se eu fosse um saco de lixo. O quarto inteiro girou enquanto me levavam até a porta da casa, para fora, para o pátio. O ar frio da madrugada me atingiu na cara. Meus joelhos ralaram no concreto quando me largaram no pátio. As risadas tinham se tornado muito mais cruéis a essa altura. Não era mais só um jogo, era um castigo. Era uma tempestade. Socos, chutes, empurrões vindo de todo lado. Não conseguia acompanhar. Um me pegava, outro socava, outro chutava. Eu só encolhia e tentava proteger a cabeça com os braços, mas as abraçadeiras limitavam meus movimentos. Cada golpe queimava, cada respiração doía.
De repente, um deles me agarrou pelo pescoço e bateu minha cabeça contra a parede. A dor era aguda e quente atrás dos meus olhos. Alguém cuspiu em mim logo depois, e enquanto isso acontecia, eles continuavam rindo o tempo todo. Então, eu ouvi alguém gritar o nome de Mariano, mas não teve resposta. Ninguém se importou. Outro chute acertou em cheio minhas costelas. A noite parecia não ter fim. Eu tentei gritar, mas o que saiu foi uma tosse. No fim, eles se cansaram daquilo, então me carregaram como um saco de carne e me deixaram no banco de trás de um carro. Eu senti o motor ligar, o movimento do veículo e depois o ar frio. De novo, eles literalmente me expulsaram do veículo, em plena rua. Minha cabeça bateu no asfalto e tudo ficou preto. Eu acordei com um zumbido nos ouvidos, luzes fortes, um monitor e tubos pesando no meu braço. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, dizendo alguma coisa que eu não consegui entender direito. Minha garganta ardia como fogo e minhas costelas doíam a cada vez que eu respirava. Horas depois, ainda dopado de remédio, a polícia chegou. Um dos policiais explicou o que tinha acontecido. Tinham me encontrado caído, inconsciente na rua, e uma pessoa que passava chamou a ambulância. Fizeram uma lavagem estomacal em mim e me estabilizaram. Disseram que eu tive sorte, mas, do meu ponto de vista, sorte não era a palavra certa. Mas depois veio a parte que tornou tudo muito mais terrível. Quando recuperei a consciência no hospital, tive que fazer depoimento. Foi aí que descobri a verdade sobre Mariano. A polícia tinha o encontrado ainda no quarto escuro, pendurado pela cabeça contra a parede, o corpo já fraco demais para lutar. Ele tinha ficado lá, amarrado, enquanto eu conseguia sair. Ninguém se importou em ajudá-lo. Ninguém nem percebeu que ele tinha bebido tanto. Ou se perceberam, fingiu não ver. Mariano nunca saiu. Os mesmos caras que me bateram foram os que o amarraram. Eles foram presos logo depois. Foram identificados rapidamente pela polícia, mas nada traria Mariano de volta. Deixaram ele no quarto escuro, amarrado, bêbado e fora de si. Ele desmaiou com a cabeça pendurada. O corpo dele não aguentou tanto álcool. Quando o encontraram, já era tarde demais. Ficou gravado em mim aquele peso da noite, o cheiro de alvejante e cerveja velha, a promessa distorcida de uma atlética que é supostamente sobre irmandade, mas era só desculpa para abusar. A confiança que tinha em pessoas morreu junto com Mariano. Hoje, tantos anos depois, eu ainda ouço barulhos que me fazem voltar àquele quarto. Gargalhadas, vidro quebrando, um gemido que eu preferia não reconhecer como sendo de alguém que conhecia. Tentei processar tudo de forma racional depois, mas a verdade é que algumas coisas não se racionalizam. Algumas lições você aprende do jeito mais brutal possível. A faculdade terminou para mim naquela noite. Mariano nem terminou de jeito nenhum. E os caras que fizeram tudo aquilo? Alguns foram presos. Outros continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Isso me incomoda mais que qualquer cicatriz que tenho no corpo. Se alguém me pergunta por que conto essa história, eu digo, porque Mariano não pode. Porque cada vez que alguém romantiza a tradição universitária, isso queima em mim. E porque silêncio é cúmplice. Silêncio mata tanta gente quanto um golpe, só que mais lentamente. Eu tinha apenas 13 anos quando tudo desmoronou naquele verão que parecia não ter fim. A gente morava numa cidadezinha de interior tão tranquila que todo mundo sabia o que você comia no almoço, a que horas dormia, cada detalhe da sua vida. As ruas ficavam vazias às 9 da noite e a maior emoção era quando o cara do sorvete aparecia pela segunda vez no mesmo dia. Eu era só um garoto naquela época, agarrado ao último verão de inocência, sem entender o quão rápido tudo podia desaparecer. Meu nome é Tiago e meu melhor amigo se chamava Léo. Léo não era simplesmente um amigo, ele era o amigo. Aquele tipo que gruda em você igual chiclete, o que entende seus segredos antes mesmo de você contar.
A gente morava na mesma rua desde os 5 anos. E nossas mães eram amigas desde antes de aprenderem a amarrar os cadarços. A gente jogava futebol na rua sem saída, fazíamos carrinhos de rolimã caseiros e uma vez acampamos no quintal dele durante uma tempestade de raios. Assim era Léo, barulhento, selvagem, destemido, e eu sempre ia atrás dele, o mais quieto, o que pensava nas coisas com calma. Naquele verão, passamos quase todos os dias no parque da cidade, um grande espaço aberto no limite do bairro. Tinha um parquinho velho enferrujado, um riacho seco e um campinho de futebol de terra já gasto que quase ninguém usava. A gente chamava de O Campo, era o nosso refúgio. Na última sexta-feira de julho, tudo parecia normal. Eu, Léo, junto com outros 2 amigos, Marcos e Nando, nos encontramos por volta das 5 da tarde. Léo trouxe uma bola de futebol meio murcha e um pacote de batata frita de marca genérica. Times iguais, ele disse com um sorriso. Você sempre diz isso quando quer ganhar, brincou Nando tirando o cabelo loiro bagunçado do rosto. Vamos lá. Léo deu de ombros, jogando a bola para o ar. Eu e o Marcos contra vocês 2. Quem perder paga um refrigerante. Era uma daquelas noites úmidas em que o sol parece não querer ir embora. Joguei até o ar ficar pesado e o céu tomar aquele tom alaranjado, sinal de que era hora de ir para casa. Um por um, os garotos começaram a ir embora. A mãe de Marcos chamou da casa. Depois, Nando teve que ir porque a irmã dele estava esperando. Isso deixou só eu e Léo. Vamos ficar só mais um pouco, ele disse, chutando a bola sem vontade. Já passa das 10, eu falei, checando meu celular. A gente devia ir, mas ele não queria parar. Só mais um pouquinho, disse ele. Sentamos nos balanços e conversamos sobre coisas sem importância. Videogames, fofocas da escola, tipo como o professor cheirava a fumo e giz. O parque estava quase escuro, exceto por um poste de luz que piscava perto da entrada. Olhei para as árvores na beira do campo. Havia algo na escuridão que parecia mais profundo, um pressentimento que não parecia bom. Foi então que apareceu um adolescente alto e magro, provavelmente de 16 ou 17 anos, vestido de preto, moletom, botas, luvas e até uma touca ninja preta puxada para a testa. Ele saiu do meio das árvores como se sempre estivesse estado ali. E aí? Ele disse num tom casual. Ainda estão jogando? O clima mudou imediatamente, mas Léo não pareceu se abalar. Quase terminando, ele respondeu. Você é daqui? Léo perguntou. Mais ou menos, disse o cara, se aproximando. Meu nome é Jonas. Eu morava perto desse parque. Vocês gostam de futebol? Quem não gosta? Retrucou Léo. Você joga? Jonas sorriu. Sim, eu tenho uma bola. Léo levantou a nossa, murcha. Legal, disse Jonas. Eu tenho uma melhor e uns salgadinhos. Querem ir na minha casa? Não é longe. A gente também tem uma trave inteira. Foi aí que eu senti. Aquele silêncio que não se encaixa, aquele pressentimento que te avisa de algo ruim antes mesmo do seu cérebro processar. Ah, não, valeu, eu disse, tentando soar educado. Já tá tarde. Mas Léo me deu um empurrãozinho. Qual é, cara? Só um pouquinho. Esse cara parece legal. Jonas riu. Vocês não vão se arrepender. A gente tem refrigerante também. Léo olhou para mim. Vamos, Tiago, o que mais a gente está fazendo? Eu travei. Algo no meu peito apertou, mas Léo estava com aquele olhar. O que diz que você não pode pará-lo. Ele sempre tomava as próprias decisões. Tá bom, eu murmurei, mas só por um tempo. Nós seguimos Jonas por entre as árvores atrás do parque, mas quanto mais a gente entrava, mais tudo ficava silencioso. Sem grilos, sem vento, nada, só o barulho dos nossos tênis na trilha de terra. O quão longe é a sua casa? Eu perguntei. Só mais alguns minutos, disse Jonas por cima do ombro. Léo continuava tagarelando. Você estuda na escola municipal? Jonas assentiu. Eu costumava estudar em casa, agora não. Passaram 10 minutos, depois 15. As árvores ficavam cada vez mais densas. Eu já não conseguia ver as luzes da rua atrás de nós.
E então apareceu uma cabana em ruínas, quase invisível no meio do mato. Metade do telhado tinha desabado e as janelas estavam cobertas com tábuas. Uma van preta destruída estava estacionada do lado de fora. "É aqui?" eu perguntei. Jonas concordou com a cabeça. "É, aqui ninguém mexe. É tranquilo demais." Eu parei. "Cara, o quê?" Eu sussurrei para Léo. "Isso tá errado." "Tá tudo bem," ele sussurrou de volta. "Só mais 10 minutos." Jonas virou de costas. "Vamos, entrem." Ele abriu a porta. Lá dentro estava um breu total. "As luzes não funcionam," ele murmurou. Léo entrou, mas eu não. Algo chamou minha atenção. Um leve movimento na janela coberta de tábuas ao lado da porta. Naquele momento, eu dei um passo para trás e olhei mais de perto. Tinha gente lá dentro, 4 homens. Um usava uma camiseta regata manchada de sangue, com braços que davam medo. Outro vestia uma jaqueta de couro, com o cabelo comprido penteado para trás. Um tinha uma pistola e o outro segurava um facão. E todos eles sorriram. Podia sentir um cheiro metálico vindo de lá dentro. "Léo!" eu gritei. Ele se virou, mal tinha entrado na casa. "O quê? Corre! Corre, cara!" Eu não pensei 2 vezes. Comecei a correr pela floresta de volta. Atrás de mim, ouvi gritos, uma porta batendo e passos esmagando folhas, mas eu não olhei para trás. Eu corri como um louco pela mata sem parar um segundo. Os galhos arranhavam meu rosto e meus pulmões queimavam. Eu tropecei, caí, levantei. Finalmente, vi a borda do parque, as luzes da rua, a civilização. Cheguei em casa em uns 15 minutos e bati na porta até minha mãe abrir. Eu desabei nos braços dela, soluçando. Ela ficava perguntando: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Eu não soube responder. Naquela noite, meus pais ligaram para a polícia e ligaram para os pais de Léo. Ele nunca voltou para casa. No dia seguinte, a polícia me levou para a floresta com cães farejadores e lanternas, junto com o pai de Léo. A cabana estava vazia. A van tinha sumido, sem sangue, sem pistas, como se nunca tivesse existido. Uma semana depois, um dos cães da polícia detectou um cheiro na camiseta de Léo. O cheiro levou eles a uns 20 quilômetros fora da cidade, a um velho armazém industrial escondido no meio da mata. Lá dentro, encontraram o que ninguém queria encontrar. 23 corpos, incluindo o de Léo. Eu não vou detalhar os horrores, mas a polícia disse que não foi um sequestro isolado. Era crime organizado, uma rede de tráfico de pessoas. Léo tinha sido drogado e usado como parte de uma operação de narcóticos. Encontraram o corpo dele preso num freezer dentro do armazém. O armazém estava abandonado há 1 ano, só funcionava como base temporária. Mas o horror não terminou com a notícia. Na verdade, foi aí que meus pesadelos começaram. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via Léo entrando naquela cabana e nunca mais saindo. Eu me culpei por aquilo, e ainda me culpo. Passei anos em terapia. Eu sentia culpa por ter sobrevivido. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Às vezes, eu ainda ouço a voz dele. Eu ainda vejo os tênis dele deixados na minha varanda. Fizeram um memorial para Léo no parque da cidade, 1 mês depois. Plantaram uma árvore e colocaram uma placa na base. Em memória de Léo Garcia. Um amigo tão querido, sempre lembrado. Aquela árvore no parque virou o meu lugar de encontro. Sento lá e converso com Léo como se ele pudesse ouvir. A placa diz que ele era querido, e é verdade. Ele está morto porque confiou em um estranho. Porque disse sim. A gente aprende que perigos têm cara de monstro, mas o verdadeiro perigo sorri, oferece salgado e te convida para sua casa. E aí você diz sim, e é tarde demais. Você já teve uma amizade que era como um vício? Alguém que você amava, mas que te puxava para a escuridão toda vez que você tentava sair? Se você tivesse me perguntado há 10 anos, quando eu ainda tinha 17, quem era minha alma gêmea, eu não teria dito meu namorado, meu pai ou até minha irmã.
Eu teria dito Beatriz. Esse nome talvez não te diga nada e nem deveria. Ela não é famosa, nem conhecida. É só mais uma garota de uma cidadezinha do interior de onde ninguém realmente vai embora. Mas para mim, naquela época, ela era tudo. Eu conheci Beatriz na segunda semana do segundo ano do ensino médio, em 2009, no colégio estadual. Era uma cidadezinha que ficava quase na divisa do estado, como um hematoma. Um lugar onde as pessoas falam pelas suas costas, mas ao mesmo tempo seguram a porta para você. Todo mundo se conhece nessa cidade e se não sabem da sua vida, eles inventam. Mas Beatriz não era como as outras. Isso ficou claro desde o momento em que ela entrou na aula de álgebra, no segundo horário. Pele pálida, cheia de sardas, cabelo castanho tão escuro que parecia preto sob a luz fluorescente, e aqueles olhos de um verde gelado, fixos, inabaláveis. Ela se jogou na cadeira ao meu lado, se inclinou e disse: "Você parece o tipo de pessoa que odeia matemática tanto quanto eu." Foi o começo de tudo. Em novembro já éramos inseparáveis. Ela tinha esse efeito nas pessoas, uma espécie de atração gravitacional. Podia convencer qualquer um de qualquer coisa. Uma vez, eu a vi convencer um segurança a destrancar o ginásio depois do horário, dizendo que tinha esquecido a mochila. A gente só queria fumar um baseado nas arquibancadas. Ela me chamava de irmã de vida. Dizia que éramos gêmeas, nascidas em famílias diferentes, lares diferentes e traumas diferentes. Embora a gente nunca usasse a palavra trauma naquela época, nós duas sabíamos que isso pairava no ar. O meu estava envolto num silêncio que eu não conseguia quebrar. O dela estava envolto em pistas. Um aperto firme do pai dela quando ele achava que ninguém estava olhando, um estremecimento visível ao ouvir vozes alteradas. Mas Beatriz nunca agiu como vítima. Ela transformava a dor em rebeldia. E eu a seguia, escapando pela janela dos fundos, beijando caras mais velhos com barbas ásperas e olhos vazios, bebendo cerveja quente em galpões abandonados com tetos caindo aos pedaços. Estávamos tentando ser adultas antes mesmo de deixar a infância para trás. Ela ria mais do que qualquer pessoa que eu conhecia. Mas às vezes, tarde da noite, quando a emoção passava e tudo ficava calmo, eu a encontrava olhando para o vazio, como se não estivesse no próprio corpo. "Para onde você vai quando se desliga assim?" Perguntei a ela uma vez. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Para um lugar melhor." Foi no aniversário de 17 anos de Beatriz que ela conheceu Luciano. Eu não gostei dele desde o momento em que o vi. Ele era muito mais velho, pelo menos na casa dos 20 e poucos anos. Tinha uma daquelas barbas bem feitas e um sorriso arrogante que dizia que ele já tinha decidido que tipo de pessoa você era. Ele deu a ela um colar naquela noite, de prata, com um pequeno medalhão. Ela passou a usar o colar o tempo todo depois disso. "Ele me entende", ela dizia. "Não como os outros." Mas o que Luciano entendia era de controle. Ele era aquele tipo de homem que sorri enquanto te empurra para um canto. Doce em público, apavorante a portas fechadas. Começou com coisas pequenas, mandando mensagens sem parar, obrigando ela a compartilhar a localização, criticando o que ela vestia. Na primavera, Beatriz já estava faltando à escola só para ficar com ele. Eu o odiava, e ele sentia isso. Uma noite, Beatriz me ligou chorando. "Ele está bêbado", ela sussurrou. "Se eu não for até lá, não sei o que ele vai fazer." Eu a levei até lá, depois que ela quase me implorou. Eu não devia ter feito isso, mas fiz. Assim que eu cruzei a porta do apartamento de Luciano, eu soube que algo estava errado. O próprio ar parecia pesado, como se carregasse uma energia maligna. Ele me olhou como se eu fosse um inseto no sapato dele. "Você acha que é melhor do que eu?" Ele perguntou calmamente. Eu não respondi. "Mas eu acho que você é um covarde, que bate em garotas porque tem medo de enfrentar a si mesmo." Ele sorriu, mas de forma irônica. "Eu poderia quebrar seu pescoço tão facilmente", ele disse, quase entediado. Eu fui embora.
Eu devia ter ido à polícia, devia ter contado para a mãe dela. Mas naquela idade a gente acha que o perigo é algo que dá para desviar, que coisas ruins só aconteciam nos filmes. Depois de me formar no colégio, eu saí daquela cidade para fazer faculdade na capital. Eu precisava de espaço, mas Beatriz ficou. Disse que tinha assuntos pendentes. No começo, mantivemos contato, ligações semanais, selfies borradas, uma mensagem estranha ocasional. Mas as histórias dela ficavam mais sombrias a cada vez. Luciano nunca saiu da vida dela de verdade. Ela ficou noiva de um cara novo, que parecia ser um sujeito legal. Mas aí ela dormiu com Luciano na semana seguinte. Ela arruinava cada relacionamento saudável que tentava construir, sempre voltando para ele como uma mariposa atraída pela luz. Eu tentei me afastar aos poucos. Menos ligações, respostas mais curtas. E então ela conheceu Eduardo. Ele era bom e gentil. Um gigante amável com olhos tristes e um emprego na loja de material de construção. Por um tempo, eu pensei que talvez ela finalmente escaparia daquele ciclo. Até que, uma noite, ela recebeu uma mensagem. Luciano tinha ficado noivo. Beatriz estava no meu apartamento naquela noite. Eu estava visitando a cidade no fim de semana. Estávamos na metade de uma garrafa de vinho tinto quando o celular dela vibrou. Ela olhou para a tela por um longo tempo. Eram quase meia-noite. Ela se levantou. Preciso processar isso. Disse que ia em casa e pediu que esperasse por ela. Quando voltou, já eram quase 3 da manhã. Estava eufórica, rindo e com os olhos vidrados. Eu entrei no apartamento dele, ela disse, como se estivesse anunciando que ganhou na loteria. O quê? Eu destruí o essencial. Cortei suas melhores roupas, derramei água sanitária na cama, virei os móveis. Isso tudo não levou nem meia hora. Estou me sentindo incrível. Eu a encarei horrorizada. Beatriz, e se ele tivesse voltado? Ela deu de ombros. Ele não voltaria. Ele tem aquele hábito de ficar horas no bar depois que bebe um pouco. Eu perguntei o que ela achava que aconteceria se fosse pega. Ele não vai denunciar, ela disse com aquele sorriso que eu já conhecia bem. Ele vai ter medo do que isso significaria. Se eu confessar a destruição do apartamento, significa que ele admite ter me mantido próxima. Significa que havia algo entre nós mais escuro do que ele gostaria que soubessem. Então, ele vai guardar isso para si. Ela estava certa. Luciano nunca a acusou de nada. Ninguém soube daquele apartamento destruído, daquele fim de semana. Foi então que eu soube que ela tinha se perdido. Ou melhor, bastaram alguns minutos conversando com ela para eu sentir que ela sabia de algo sobre Luciano. Não era certeza. Era o modo como ela respirava pesadamente antes de responder, como seus olhos não procuravam os meus. Ela sabia de algo. Não de tudo, talvez, mas o suficiente para nunca contar para ninguém. Quase não nos falamos depois disso. Algumas mensagens de aniversário, uma foto marcada aqui e ali, mas eu tinha um emprego como analista de sistemas, uma vida estruturada e um namorado que me respeitava. Então, eu vi a notícia. Tinha 26 anos em 2018 quando li os jornais. Helena, a esposa de Luciano, foi encontrada morta no apartamento dela, com um tiro no peito. Tinham encontrado um bilhete na cena do crime que parecia ter sido escrito por ela, confessando que queria tirar a própria vida. Mas algo cheirava mal. Helena não era esse tipo de garota. Eu conhecia pessoas que a conheciam. Ela era gentil e equilibrada, uma professora de creche que fazia trabalho voluntário nos fins de semana. A família dela pressionou por uma investigação mais profunda. A cobertura jornalística não parou de investigar e acompanhei cada detalhe que vazava para a mídia. Conforme os meses passavam, começaram a questionar a autenticidade do bilhete. Então, no final de 2019, Luciano foi preso. Os jornais reportaram: o bilhete era falsificado. Segundo o inquérito que veio a público, as impressões digitais dele foram limpas, mas não.
E isso foi o crucial. A trajetória da bala indicava alguém disparando de uma distância diferente de um suicídio. Foi quando tudo clicou em minha cabeça. Ele foi condenado a mais de 30 anos em regime fechado. Ao ler a manchete final, eu fiquei paralisada. Eu estive naquele apartamento. Sentei naquele sofá. Eu o vi me avaliar como uma presa. Ele dizia o que pensava. Eu poderia quebrar o seu pescoço. Eu entrei em contato com Beatriz. Queria saber como ela estava, como tinha recebido aquela notícia. Bastaram alguns minutos conversando com ela para eu sentir que ela tinha uma suspeita do que aconteceu. Não era certeza absoluta. Era o modo como ela respirava pesadamente antes de responder. Eu tinha quase certeza de que ela estava envolvida. E aquele foi o fim para mim. Eu não a confrontei sobre isso. Eu não queria drama ou que as coisas se prolongassem. Eu apenas cortei todo o contato com ela permanentemente. Bloqueei o número dela e a deletei das minhas redes sociais. E até hoje, nunca mais falei com ela. Hoje em dia, às vezes vejo aquela foto dela nos stories de amigos em comum. Beatriz em frente às grades de uma penitenciária, sorrindo para a câmera. Ela o visita toda segunda-feira, dizem. Teve um filho com ele. Um menino. Eu deveria sentir pena. Deveria rezar pela redenção dela. Mas quando vejo aquele sorriso, aquele mesmo que me conquistou em uma aula de álgebra há mais de uma década, eu sinto apenas alívio. O alívio de quem sobreviveu. Beatriz não estava perdida. Ela estava escolhendo. E isso era pior do que qualquer ilusão que eu pudesse ter mantido. Então, eu escolhi também. Escolhi viver.